Boa tarde, bem-vindo ao Minuto Zero para o lançamento de mais um fim de semana cheio de futebol. Isto na ressaca de uma jornada europeia. Por cá vamos espreitar os jogos dos três grandes e dos dois perseguidores do Minho. Lá por fora, destaque para mais um derby de Londres e a possibilidade de haver campeão no Brasil. Isto para além do sorteio da Taça das Confederações, que conta com a presença inédita de Portugal. Tem onde apontar? Então vamos lá. O primeiro dos crónicos candidatos ao título a entrar em cena é o Sporting. Depois do adeus à Liga dos Campeões, os Leões visitam um dos poucos estádios portugueses onde tem um saldo negativo. É que das 57 deslocações ao estádio do Bessa, o Sporting venceu apenas 11, enquanto o Boa Vista somou 25 triunfos. A provar esta dificuldade histórica para a equipa de Alvalade estão os números das últimas 5 deslocações ao Bessa. Apenas uma vitória para os lisboetas, para além de uma derrota e 3 empates. Depois do Sporting é a vez do Futebol Clube do Porto. Os Dragões jogam no Restelo este sábado à noite, depois de terem adiado a decisão na Liga dos Campeões para a última ronda. E as deslocações à casa do Belenenses estão longe de ser um tormento para o Futebol Clube do Porto. A última derrota remonta ao ano de 2002. Era José Mourinho, o treinador dos portistas. Mas atenção, nas últimas 3 visitas a Belém, o Futebol Clube do Porto registou 2 empates e um deles até permitiu ao grande rival Benfica sagrar-se campeão nacional em Guimarães. E por falar em Benfica, os tricampeões recebem o Moreirense no domingo à tarde. Isto depois do jogo verdadeiramente esquizofrénico na Turquia, que adiou as contas do apuramento na Liga dos Campeões. A história está claramente do lado da equipa de Rui Vitória, que em 18 jogos, frente à formação de Moreira de Cónegos, nunca perdeu. Para além disso, as águias estão invencíveis em casa há 16 jogos. Já o Moreirense vai ao Estádio da Luz depois do despedimento de Pepa, a meio da semana. E se o saldo frente ao Benfica é negativo, não deixa de ser curioso que os cónegos têm, ainda assim, uma média de 1 golo por jogo nas deslocações ao terreno do Benfica. Na perseguição ao trio da frente está o Vitória de Guimarães, que joga em Tondela. A equipa de Pedro Martins vai numa série de 8 jogos sem perder em todas as competições e apresenta um registro impressionante fora de casa. São 6 vitórias em 7 jogos. Só não venceu mesmo no Estádio do Dragão. Em igualdade pontual com os vimaranenses está o Braga, que continua a jogar o futuro na Liga Europa. Os arsenalistas recebem o Feirense na segunda-feira no fecho da jornada e contam com um saldo histórico animador nas recepções ao Feirense. Nos 8 jogos com a equipa de Santa Maria da Feira, venceram sempre. E antes de virarmos a página para o futebol internacional, nota para uma reportagem do 0-0 realizada esta semana. O jornalista Rodrigo Coimbra apanhou boleia do antigo internacional português Jorge Andrade e de mais 3 ex-futebolistas. E o resultado foi, no mínimo, divertido. Ora veja. A expulsão mais estúpida da minha carreira é a expulsão mais estúpida que eu vi no futebol, quase. Depois, com o europeu que correu bem no verão, uma pessoa esquece. Andou o tempo, fomos à final com a Grécia. Quem é que me aparece? O mesmo árbitro, Marcos Ver. Na final, ou seja, nos dias mais tristes da minha carreira está lá esse árbitro. Acabou o jogo, tirei a minha camisola, troquei com ele. Toma, já que eu vou me lembrar de si, você vai se lembrar de mim também. Ele levou a minha camisola, levei a dele. E ele trocou a camisola dele comigo. E foi considerado para a FIFA um ato de fair play. Se eles soubessem o veneno que era aquela camisola. Já sabe, pode ver a reportagem completa em 00.pt, assim como uma entrevista exclusiva de Mários Nicolai ao jornalista Igor Gonçalves. Tempo agora para viajarmos pela Europa do futebol. Em Espanha, o Barcelona procura não deixar fugir ainda mais o líder Real Madrid. Mas para isso, os catalães terão de vencer no Anoeta. E isso tem sido tudo menos fácil. Para além de não o ter conseguido nas últimas 6 temporadas, o Barça tem mais derrotas do que vitórias em San Sebastián, 29 contra 17. Londres volta a parar para um derby entre Chelsea e Tottenham este sábado à tarde. Stamford Bridge vai ser o palco e isso costuma ser um problema para os Spurs, que nunca venceram em casa dos Blues desde a criação da Premier League, em 92-93. Mas por outro lado, e apesar da liderança do Chelsea, o Tottenham é a única equipa na Liga Inglesa que ainda não perdeu esta época. Em Itália, o jogo grande da ronda está marcado para segunda-feira à noite.
A Fiorentina de Paulo Sousa visita o Inter de João Mário, por uma deslocação que nas duas últimas épocas até foi feliz para os Viola, que venceram ambas. Da Itália saltamos para a Alemanha, onde o Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen este sábado. Os bávaros vivem novas sensações na Bundesliga, depois de terem perdido a liderança para o sensacional RB Leipzig. Aliás, a equipa do português Renato Sanches está a realizar o pior início de temporada desde 2010-2011, mas do outro lado terá um Leverkusen com um registro ainda pior. Os farmacêuticos estão no 9º lugar com 16 pontos e é, como quem diz, o pior arranque desde 2007. Na luta pelo título francês, o Mónaco terá pela frente o histórico Olympique de Marselha, duas equipas a viverem momentos bem distintos. A equipa de Leonardo Jardim ainda não perdeu em casa esta época, ao passo que o Marselha continua sem vencer longe do Stade Velodrome. Domingo pode dar novo campeão no Brasil. O Palmeiras precisa apenas de um ponto para voltar a festejar um título que lhe escapa desde 1994. Na altura, a equipa em torno de Rivaldo, Roberto Carlos e Edmundo sagrou-se pela última vez campeã brasileira. Mas o fim de semana pode dar também lágrimas de tristeza em Porto Alegre. O Internacional está praticamente condenado à descida de divisão. Com isso, deixará de ser uma das poucas equipas que nunca tinha sido despromovida do Brasileirão. Não se esqueça que este sábado à tarde há também sorteio das Taças das Confederações. Portugal é uma de 3 seleções que se vão estrear na prova, a par do Chile e da anfitriã Rússia. Nesta altura falta apenas apurar a seleção africana que irá marcar presença na competição. Mas uma coisa é certa, das 8 nações presentes, só uma venceu o troféu. Foi o México em 1999. Interessado em saber quais são os nossos remates da semana? É já a seguir. Ao ângulo temos o Borussia Dortmund. Sofrer 4 golos em casa é para qualquer equipa um pesadelo, mas não para a equipa alemã, que despachou o Legia de Varsóvia na Liga dos Campeões por 8-4. É um novo recorde de golos na prova milionária. De recarga temos as 8 equipas dos escalões secundários do futebol português que vão marcar presença nos oitavos de final da Taça de Portugal. E com um Académica Penafiel, existe desde já a certeza que pelo menos uma estará nos quartos de final. Ao lado temos a confusão no Bessa. Se há 3 semanas houve no estádio de Alvalade, agora foi no estádio de Boa Vista. Elementos dos Achadrezados e do Vitória de Guimarães envolveram-se em cenas pouco recomendáveis no final do encontro da Taça de Portugal e, por isso, só podiam ser o nosso tiro ao lado. Esperamos que tenha tomado nota daquilo que aí vem. Se por acaso não o fez, já sabe, basta visitar-nos no 00 que nós andamos por lá. Fica agora com a nossa agenda para o fim de semana. Bons jogos!